Olá, paz perfeita, paz do Senhor, tudo bem? Amém. Hoje, dia 4 de maio, mais um dia da nossa devocional, falando sobre fé, para a honra e glória do Senhor. Eu quero te convidar a meditar hoje no capítulo de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler aqui 3 versículos, mas eu quero te convidar a ler todo o capítulo e meditar na palavra do Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso guia, amém? Então vamos lá, eu vou ler o verso 5, 7 e 8, amém? Diz assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amém? A palavra de Deus aqui vem nos ensinando, mais uma vez, sobre fé. Sobre uma fé que você não precisa ver, não precisa tocar, não precisa compreender, simplesmente crer. Abraão aqui mais uma vez nos ensina, nos dá uma aula sobre obediência, acima de tudo, mas eu fico assim, toda vez que eu medito nessa palavra, eu fico conjecturando, tentando me colocar na situação de Abraão e imaginando o quão poderosa é a fé. Obediência porque Deus disse a Abraão: pega o teu filho e faça um holocausto com ele. O holocausto era o que? Era uma adoração ao Senhor, mas se matava o cordeiro, né? Era uma adoração dessa forma. E Deus, então, né, o anjo do Senhor deu a ordem para que Abraão fizesse essa adoração a Deus, mas o cordeiro era o próprio filho. E Abraão obedeceu e foi fazer isso. Porém, ele nos dá uma aula tão grandiosa de fé, de fé. A primeira coisa que Abraão fez foi, quando ele fala para os seus moços: fica aqui, vai eu e meu filho adorar o Senhor, mas a gente volta logo. Ali ele já profetizou. Ali ele já falou assim: ó, eu vou voltar junto com meu filho. Ele creu nisso de tal maneira e a fé dele foi grandiosa. O outro momento é quando Isaac pergunta: pai, aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão, mais uma vez, diz: Deus proverá. Abraão sabia que ele não podia fazer nada a não ser obedecer a Deus, mas ele cria de tal maneira que ele não tinha dúvidas de que Deus iria prover. Então, o que hoje eu quero dizer, o que hoje Deus quer falar na minha e na sua vida através dessa palavra: creia. Não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa. Eu repito muito isso, né? Mas é porque é verdade. Não importa o que você está passando. Não importa se de repente os médicos já decretaram um laudo, já disseram um laudo, já deram o nome da doença, já te deram até mesmo um tempo para que você morra. Não importa se de repente alguém falou para você: você está estudando à toa, você nunca vai conseguir se formar, você não tem dinheiro para pagar a faculdade.
Por que você está fazendo isso? Você acha que você vai conseguir completar esse curso? Ou até mesmo, para de orar por essa pessoa. Será que você não percebe que não está dando em nada? São coisas do nosso dia a dia. Hoje a gente não precisa levantar holocaustos dessa maneira. Mas nós temos que entender que devemos adorar ao Senhor, obedecer ao Senhor em todo o tempo. E principalmente entendermos que temos que ter fé mediante a toda situação, mediante a toda complicação. Devemos olhar para o nosso problema e dizer: Deus proverá. Devemos olhar e dizer: Deus libertará. Deus curará. Deus fará. Mas não somente falar, e sim crer. Porque o Senhor via o que estava aqui, ó, no coração de Abraão. Abraão foi o pai da fé. É o homem que nos ensina sobre fé de uma forma perfeita. Porque Abraão creu desde o primeiro momento que ele ouviu a voz de Deus. Ele escolheu crer. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu entender que ele poderia viver infinitamente, grandiosamente as coisas de Deus, crendo, e ele creu. Então, hoje eu quero te convidar a crer. Creia. Deus fará. Deus libertará. Deus salvará. É Ele quem vai fazer. Então, creia no Senhor. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Creia que Ele está preparando todas as coisas, Ele fará. Creia que o Senhor não vai te abandonar. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.